Jesus Cristo. Nós temos hoje completado 7 semanas sendo ministrados sobre quebrando o ciclo da ferida. E cada quarta-feira que a gente chega aqui no telão, a gente vê esse círculo que representa o ciclo, cada vez um pouco mais despedaçado. E na semana que vem, em nome de Jesus, ele vai completar aí a finalização da nossa série de ministrações. E a nossa oração é que, assim como está acontecendo, simbolicamente, diante dos nossos olhos, através da imagem que nós visualizamos, que esteja acontecendo também na nossa vida, na nossa história, em nós. Que essas feridas, esses ciclos contínuos, que têm levado tantos de nós a processos constantes de fracassos, ciclos constantes de derrota, de vergonha. E enquanto a gente não quebrar esse ciclo, a nossa tendência é chegar em um lugar onde a vergonha vai nos tomar de tal maneira que nós vamos desistir dessa obra de Deus em nós. E para que a gente não desista dessa obra de Deus em nós, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus, através de cada uma dessas ministrações que nós estamos recebendo, quebre definitivamente esse ciclo. O ciclo da ferida também é conhecido como ciclo da maldição. Porque nenhuma maldição é propagada se não for através da ferida da alma não curada. Pessoas feridas ferem. E quando a gente fere, nós estamos deixando no outro a mesma marca da ferida com que nós fomos feridos. E assim, a maldição é propagada. E o elo entre as gerações tem sido exatamente essas feridas, propagando as maldições de geração a geração. E a gente tem falado isso, ilustrando no capítulo 30 do livro de Provérbios. Sai do celular, vem aqui para mim. Você está no culto para ser ministrado, então preste atenção. O livro de Provérbios, no capítulo 30, o primeiro versículo fala de 4 gerações: Agu, Jaque, Itiel e Ucal. E do versículo 11 ao versículo 14, nós temos o ciclo da ferida. Nós temos a seguinte fala: existem os que amaldiçoam o seu pai e não abençoam sua mãe. Ou seja, o primeiro ciclo da ferida, que é a abertura. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. E aqui nós temos aí a espiritualização, o segundo estágio. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. E aqui a gente tem a terceira fase, o terceiro estágio, a compensação da ferida. E no versículo 14, pessoas cujos dentes são espadas, cujos mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Cada um desses ciclos invoca a ação de um demônio específico. Nós começamos na semana passada falando especificamente de Moloque, essa entidade que é invocada no momento em que nós somos feridos, que nós vivenciamos traumas, ou seja, aquela situação que nós vivenciamos numa ocasião de humilhação, de rejeição, de exclusão, de abuso. E na maioria das vezes Satanás, ele sempre busca usar situações para que aquelas áreas outrora feridas venham a ser feridas novamente. E ali, a partir de uma ferida, você tem agora um trauma, porque a pessoa foi ferida por mais de uma vez naquela mesma área. E nessa área a gente tem aí a atuação do espírito de Moloque, essa entidade maligna. Hoje nós vamos entrar no segundo estágio da ferida, que é o processo da espiritualização da ferida. E no segundo estágio da espiritualização, existe uma entidade em específico, um demônio em específico que trabalha. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, que é o Deus deste século. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Paulo fala o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Semana que vem, nós vamos encerrar essa campanha
ministrando sobre os 2 últimos estágios, falando quais são as entidades em específico. Na compensação da ferida, a gente tem o espírito de Baal-Zebub. E na propagação da ferida, que é o 4º estágio, nós temos o espírito da morte. Então nós vamos estar ministrando a libertação dessas entidades na próxima quarta-feira, encerrando a nossa campanha, quebrando o ciclo da ferida. Então, a respeito do que especificamente nós vamos tratar hoje? Hoje nós vamos falar dessa entidade que atua nesse 2º estágio da ferida, que é esse estágio da espiritualização. Então, quando Paulo escreve esse versículo, ele está enfatizando que o Evangelho, ele traz uma revelação perfeita do caráter de Deus. Então, se toda a Bíblia nos fosse negada, desde o Antigo Testamento até as demais cartas do Novo Testamento, e nos fosse deixada única e especificamente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não estão distribuídos especificamente na ordem em que foram escritos, mas isso independe, porque aí a gente tem os evangelhos sinótipos, ou seja, uns receberam por testemunha visual, aqueles que estavam ali, que viram, como no caso de Mateus e como no caso de João. Outros receberam por tradição oral, ouviram, como é o caso de Marcos e de Lucas, e assim descrevem aquilo que ouviram acerca de Jesus. Então nós temos os 4 evangelhos, e nesses 4 evangelhos, nós temos a manifestação completa desse caráter de Deus. Aquilo que deve ser imitado, aquilo que deve ser almejado, aquilo que deve ser buscado, aquilo que deve ser desejado. Quando Adão e Eva caem, eles não caem unicamente no aspecto físico, deixando de serem imortais para serem mortais, mas eles caem especificamente, inicialmente, no aspecto espiritual. Eles perdem a essência do caráter, da imagem moral de Deus. Então, quando Paulo está falando que existe um Deus, uma entidade chamada Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos, ele é enfático em dizer que a missão, o objetivo dessa entidade é fazer com que nós não venhamos a compreender, à luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo, a imagem de Deus, nos evangelhos, a manifestação do caráter de Deus, através da vida de Cristo. Então o que Paulo está dizendo é que esta entidade busca impedir que nós venhamos a ter essa revelação autêntica do caráter moral de Cristo, da glória de Cristo. E que de alguma forma Satanás, através dessa entidade, vai procurar fazer com que nós não enxerguemos isso, para que nós de fato não tenhamos essa experiência com a imagem moral de Deus. Então Paulo está denominando essa entidade, está dando a esta entidade o nome de Deus deste século. E a principal tarefa dessa entidade é falsificar o caráter de Deus. É você pensar que Deus é algo que Deus não é. É você enxergar em Deus o que não é a imagem de Deus. É você ter uma imagem distorcida da realidade de quem Deus é. E isso começa na abertura da ferida. Porque quando Deus nos traz a esse lugar de vivência, que são as nossas famílias, sejam pais, sejam mães, seja pai e mãe, seja papai, mamãe, mamãe. Isso significa que Deus está falando para mim, que Ele colocou essas pessoas na minha vida para que elas fossem uma referência do seu caráter moral, oferecendo a mim proteção, oferecendo a mim amor, oferecendo a mim cuidado. Só que o que acontece é que a maioria de nós teve, obviamente, uma distorção desse caráter de Deus, a exemplo dessas pessoas que deveriam ter nos guardado, nos protegido. Então essa distorção do caráter de Deus já começa, na maioria dos casos, a acontecer desde a nossa infância. Então esse processo da abertura da ferida, que começa com o trabalhar dessa entidade de Moloque, ela é asseverada ainda mais
a partir do Deus deste século, que distorce esse caráter de Deus, distorce os valores do seu reino. E quando eu tenho uma imagem distorcida do caráter de Deus, Aécio, quando eu tenho uma imagem distorcida dos valores do reino de Deus, eu sou privado da verdade que há em Deus. E é muito impactante como tudo está acontecendo, e foi muito despretensiosamente, mas é tão bom você obedecer à voz de Deus, que quando você olha, você vê todas as coisas se completando. As 3 primeiras unções com que nós estamos sendo movidos, no início de 2025, fala exatamente da verdade, caminho, verdade e vida. Então nós estamos também trabalhando dentro dessa construção de compreensão, na campanha Quebrando o Ciclo da Ferida. Então essa cegueira espiritual e essa falta de discernimento de quem realmente Deus é, tem gerado no coração de muitas pessoas incredulidade. E é terrível, porque você tem pessoas que se dizem cristãos, mas que são incrédulos quanto aos princípios de Deus. Você tem pessoas que se dizem cristãos, mas não creem nem em Satanás. Você tem pessoas que se dizem cristãos, mas não creem no inferno. Você tem pessoas que se dizem cristãos, mas não creem em princípios que nos levam a uma vida de santidade. E essa cegueira tem levado muitas pessoas a viverem as piores doses de engano em suas vidas. Então sim, cegueira espiritual e incredulidade são os principais ardis desse principado. E é interessante que cada pessoa, cada cultura, essa entidade usa de uma ardilosa estratégia. Usa dessa estratégia de tal forma a promover na pessoa essa cegueira e esse engano. E aí você tem milhões de pessoas hoje que estão sinceramente enganadas. Você tem milhões de pessoas hoje que podem estar servindo a Deus em seitas, em falsas religiões, acreditando que estão fazendo a coisa certa, porque se você senta para conversar com essas pessoas, elas são sinceramente movidas por uma convicção de que estão corretas. Então você vê muita gente boa nesses lugares, onde você pode dizer, estão sendo sinceramente enganadas. Agora, algo muito importante nós precisamos compreender é a chave que essa entidade usa para promover o seu engano. Essa chave utilizada, a chave desse encantamento, são as feridas não curadas. E não sendo curadas, são espiritualizadas. E a partir do momento que essas feridas são espiritualizadas, todos esses pontos de debilidade emocional que existem na alma, que não foram curados e foram espiritualizados, se tornam especificamente os agentes motivacionais na nossa busca espiritual. Só que nós estamos feridos, veja bem. Então quando nós estamos feridos, e nós somos movidos por aquela ferida, não existe outra possibilidade de eu acreditar que eu estou dentro de um lugar, de uma seita, de uma heresia, acreditando que de fato eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, porque eu estou debaixo de um encantamento. É por isso que cada pessoa exige dessa entidade uma estratégia diferente. Porque Satanás, ele sabe como que ele vai apresentar as suas ofertas dependendo da ferida que você teve. Ele não vai dar a você uma oferta que não te vai ser atrativa. Essa oferta, ela vai corresponder a essa ferida, a essa debilidade emocional, a essa carência, a essa busca por justiça própria, a essa falta de perdão e mágoa que move o seu coração. Então o que é oferecido vem exatamente como uma estratégia de acordo com a ferida que eu tive ou que eu posso ter.
Vou dar um exemplo. Uma pessoa que por causa da sua orientação sexual, vou entrar dentro do nosso contexto, para você entender o que eu estou querendo dizer e ser bem clara. Digamos uma pessoa que viveu a vida inteira por causa da sua orientação sexual, sendo rejeitado e excluído do seio da igreja. O que Satanás vai procurar fazer? Vai procurar conduzi-lo a um lugar onde ele seja aceito. Só que, infelizmente, isso nunca acontece dentro da proposta de Satanás levar uma pessoa para uma igreja inclusiva. Vai levá-lo para muitas seitas e religiões, aonde ele é incluído, aonde ele é amado, aonde ele é valorizado e aonde até os talentos e as capacitações naturais dele são utilizadas. E é por isso que a maioria dos que fazem parte da nossa comunidade, que um dia foram cristãos hoje, não querem nem ouvir falar de Jesus. Não querem nem ouvir falar de igreja. Mas estão legitimamente acreditando que estão certos, servindo a Deus em lugares onde Deus não está. Por quê? Porque a estratégia que a entidade chamada Deus deste século ofereceu correspondia à ferida que aquela pessoa tinha. Você consegue perceber a ardilosidade? Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que perde um ente querido. Morreu um pai, morreu uma mãe, morreu um filho. Aquela pessoa está desolada. No caso de uma mãe, um pai, então, meu Deus do céu, porque a lei natural da vida é a gente enterrar os nossos pais, não os nossos pais nos enterrarem. Então, a lei natural é o Samuel e o Caleb nos enterrar, não ao contrário. Então, preste atenção, imagine um pai e uma mãe que perdeu um filho. Desolado, muitas vezes, até, por que não dizer, com aquele sentimento de decepcionado com Deus. Aí aquela pessoa está no meio da rua, de repente alguém lhe aborda e diz o seguinte para essa pessoa: você perdeu o seu filho, né? Pois ele está aqui do meu lado agora, dizendo para você não ficar triste, que vai ficar tudo bem, ele está num lugar muito bom. A pessoa, o que a pessoa faz? Ela começa a tremer, ela começa a ficar desesperada. Ela podia nem acreditar nisso, porque ela cresceu dentro do evangelho, ela sabe que a pessoa que morre e desce à sepultura não volta a subir dela. Jesus falou sobre isso quando falou do rico e Lázaro. A palavra fala em Jó, se eu não me engano, em Jó 7:9, tal como a nuvem passa e se desfaz, aquele que desce à sepultura não poderá tornar a subir dela. Só que tudo aquilo que a pessoa ouviu a vida inteira, ela começa a desacreditar simplesmente porque alguém disse que o filho que ela perdeu está ali do lado dizendo para ele ou para ela isso, isso e isso. E fala tudo que é verdade, porque os demônios têm acesso à nossa realidade. Ou seja, você tem uma ferida que foi causada pela perda de alguém, sendo estrategicamente usada pela entidade Deus deste século para te levar a acreditar na invocação dos mortos. Você está compreendendo como que essa entidade trabalha? E é muito importante a gente compreender isso. Por quê? Porque se a gente não compreender, a sua ação é tão sutil que existem muitas pessoas servindo a Satanás sem nem mesmo acreditar que ele existe. De tão sutil que o diabo é. Então, quando a gente entra dentro desse contexto, a gente define como religiosidade qualquer tipo de formalidade humana, espiritual, que não promove intimidade com Deus. Vamos lá. O que é religiosidade? Então não adianta você fazer uma campanha de jejum e oração e viver em fornicação. Religiosidade. Estou dando exemplos. Então, qualquer tipo de formalidade humana chamada de espiritualidade, que não te leva a uma intimidade genuína com Deus, é religiosidade. Até você vir para a igreja, se você não vier com a motivação correta, você está sendo apenas religioso, você não está vindo para adorar a Deus. Muitas vezes você está até usando
daquela justificativa, não, mas eu estou indo para a igreja, mas no fundo a motivação não é adorar a Deus, é qualquer outra coisa, menos estar ali para adorar a Deus. E a consequência sempre é um falso padrão de santidade. E todo falso padrão de santidade é sustentado por um orgulho espiritual. E o que acontece diante desse falso padrão de espiritualidade sustentado por um orgulho espiritual? É o que na maioria das vezes faz com que as pessoas pensem que estão espiritualmente certas quando estão erradas. Então, elas estão dizendo que, ainda que vivam na mentira, estão certas. Ainda que vivam na fornicação, estão certas. Ainda que viva na pornografia, está certo. Ainda que viva no vício, está certo. Ou seja, faz com que elas acreditem que, mesmo estando reprovadas espiritualmente, que elas estão corretas. Você consegue entender? A isso nós chamamos de casas de pensamentos, fortalezas da mente. É todo pensamento contrário a princípios bíblicos que negam a verdade da palavra. Veja, o que faz um homem como Saulo perseguir tenazmente a igreja primitiva com tanto zelo e sinceridade? Ele matava com sinceridade. Ele perseguia os cristãos com sinceridade. O zelo de Deus o levava a matar mulheres, velhos, crianças, e a perseguir incansavelmente a igreja, acreditando que ele estava fazendo a coisa certa. Religiosidade. Vou dar outro exemplo. O que é que faz os fariseus, que eram o grupo mais zeloso e equilibrado da época, planejar a morte do Messias, que há 2000 anos esperava? Religiosidade. Então, dentre todos os grupos religiosos que haviam em Israel naquela época, os saduceus e os zelotes, os fariseus, eram os mais íntegros. Eles eram os homens de Deus da época, mas eu estou falando aqui de um contexto onde os homens de Deus da época tramam a morte de Jesus, o Deus deste século. A religiosidade. O que faz com que grandes homens de Deus, que eu inclusive reconheço na minha geração, pastores de igrejas tradicionais, que eu reconheço como grandes homens de Deus, mulheres que eu reconheço como grandes mulheres de Deus, perseguir tenazmente o público LGBT+. Religiosidade. Religiosidade. Então, querido, veja, questões como essa demonstram o poder demoníaco da religiosidade. Não existe nada mais terrível, mas a palavra seria mais cheio de engano do que a ação desse espírito na vida de uma pessoa. A religiosidade, ela tem um poder demoníaco. É por isso que religiosidade e imoralidade andam de mãos dadas. O que faz a maior igreja do mundo protagonizar escândalos todos os anos de abuso de menores, de estupro a mulheres indefesas? O que faz com que isso seja testificado na maior igreja do mundo, que é a Igreja Católica? O filme Spotlight deixa isso muito claro, um filme baseado em histórias reais, aonde em um ano específico, não vou me lembrar agora especificamente a referência, mais de 100 padres no estado de Massachusetts foram condenados por causa de pedofilia e abuso sexual. Religiosidade que anda de mãos dadas com a imoralidade. Então nós não podemos menosprezar os desígnios e os ataques satânicos
que intencionam engessar a nossa fé em uma rotina religiosa, porque tem muita gente que simplesmente começa a viver uma rotina religiosa. A igreja é rotina, servir é rotina, pregar é rotina, cantar é rotina, na intercessão é rotina. A gente começa a entrar numa rotina que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque toda fé engessada leva a essa rotina religiosa e que na maioria das vezes nos levam a negar toda forma de piedade. Aí é quando você vê pessoas fazendo muito para Deus, mas sem misericórdia nenhuma para com os outros. E isso é algo muito sério. Porque quando você chega nesse lugar, você está negando o poder e a intimidade com o Espírito Santo. Então nós temos que estar vigilantes quanto à nossa vida espiritual. Nós temos que estar vigilantes quanto à nossa intimidade com Deus. 1 Coríntios 8:3 diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Como está a sua vida de intimidade com Deus? Como está a sua espiritualidade? Ou a nossa espiritualidade, ela não passa de religiosidade? Porque a gente vem no culto, adora a Deus, mas sai falando mal de pessoas. A gente vem no culto, adora a Deus, mas depois a gente chega em casa e se esbalda na pornografia. Ou a gente está aqui hoje adorando a Deus e muito prontamente a gente se permite ser levado por imoralidades. A gente está aqui adorando a Deus, mas a gente também dá uma lidinha lá no horóscopo. A gente está aqui adorando a Deus, mas a gente também acredita em encantamentos, acredita na vara de Harry Potter, e até tem coleção de Harry Potter. É antagônico. Não combinam as duas coisas. Não combinam. E não adianta você dizer que não tem nada a ver, porque tem tudo a ver. Isaías 29:13 diz, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Religiosidade. Vivi muito isso, na época que era da igreja tradicional. E quanto mais existe o zelo pela aparência, pior é a essência. Porque você tenta esconder uma postura reprovada com um cabelo lá embaixo no pé, com uma saia lá embaixo no pé, com uma manga de uma camisa lá embaixo no pé. E diz que é pecado aquela que usa calça, e diz que é pecado aquela que usa uma camiseta, põe o ombro de fora, e diz que é pecado aquela que corta o cabelo. Mas, na realidade, a questão não está na aparência, está em como de fato ambas estão expressando a sua intimidade com Deus. Porque pode ser também que aquela que usa calça, que usa camiseta e que corta o cabelo, seja tão religiosa quanto aquela que usa de toda aquela armadura. E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa focar na essência do nosso relacionamento com Deus. É sobre isso. Hebreus 4:7 diz, determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Querido, todas as pessoas que têm a sua vida regida por um espírito de religiosidade, é conduzido à síndrome da falsa imagem. São pessoas que fazem de tudo para esconder o seu pecado, mas fazem questão de passar uma aparência de santidade. São aquelas pessoas que, como no caso de Saul, até reconhecem que erraram, mas pedem para ser ovacionado pelo povo. Olha o que ele falou ao profeta Samuel, 1 Samuel 15:30. Disse ele então, eu pequei, mas honra-me, porém, agora diante dos anciãos do povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Espera aí, eu pequei, mas me honra diante do povo? Não, Saul. Esse lugar que ele esteve foi a causa da sua ruína e do seu fracasso. A ponto de, mesmo como rei de Israel, procurar uma médium, uma pitonisa, uma feiticeira, quando não tinha mais resposta dos céus.
Ou seja, não importa quem vai responder, se é Deus ou o diabo, eu só quero saber o que é que eu vou fazer. Religiosidade. Gente, isso aqui é muito sério. O espírito de religiosidade, ele é exigente. Por quê? Porque ele exige que aquele que aceita a sua atuação, viva na busca por disfarçar suas falhas de caráter. Então, se a pessoa é mentirosa, ela vai sempre fazer questão de dizer que não mente. Se a pessoa é uma pessoa que rouba, ela vai sempre fazer questão de dizer que é honesta. Se ela é uma pessoa que é infiel nas suas relações, ela vai sempre fazer questão de dizer o quanto que é fiel. Por quê? Porque esse espírito é exigente. Ele quer que as pessoas que estão reprovadas diante de Deus disfarçam a sua falha de caráter, mascarem qualquer disfunção na sua vida. Desde disfunções espirituais, a disfunções conjugais, a disfunções ministeriais. São pessoas que estão sempre desesperadamente na busca da aprovação alheia, porque promovem uma falsa imagem. Gente, isso é uma grande cilada na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer pessoa de Deus. Você sabe por que Nicodemos foi encontrar com Jesus tarde da noite? Religiosidade. Ele era um fariseu, ele não queria que os demais o vissem com Jesus. É por isso que ele marca o encontro à noite, escondido, porque ele receava ser visto. Aí Jesus chega para ele e diz que para que ele fosse salvo, ele precisava passar por um novo nascimento. Ou seja, ele precisava morrer para todo aquele sistema religioso. Ele precisava morrer para a sua religiosidade e precisava nascer de verdade para Deus. Existe uma grande possibilidade de muitas pessoas estarem dentro da igreja, mas ainda não terem vivido o novo nascimento. Estarem apenas inspiradas por um espírito de religiosidade. João capítulo 3, versículo 7, Jesus diz para ele: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, não fique impressionado de eu falar para você que você precisa ter encontro com Deus, porque você precisa. Porque você vive uma religiosidade, ou seja, uma falsa espiritualidade. A religiosidade, ela priva as pessoas de um novo nascimento. A religiosidade faz as pessoas viverem à margem do propósito original de Deus para a vida delas. A religiosidade, esse espírito, o que ele realmente quer é privar as pessoas de serem conduzidas ao alvo do caráter moral de Deus. Porque privando-as, ele vai continuar conduzindo-as ao terrível erro. E aí as pessoas vivem exatamente neste ciclo constante de pecados, que muitas vezes são confessados apenas por uma religiosidade, mas não há arrependimento. E se você confessa só porque você tem que ir no gabinete para contar para o pastor, para a apóstola, o que você fez de errado, sem estar arrependido, foi só religiosidade. Sua confissão não serviu bulhufas para nada. É religiosidade. E isso só conduz as pessoas a esse terrível engano de não conhecer o caráter de Deus. Marcos 12, 24. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes das Escrituras e nem do poder de Deus? As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras, as pessoas erram porque não conhecem o poder de Deus, não conhecem a letra e não têm experiência com a palavra. Essa letra que eu falo não é a letra morta, é a letra movida pelo Espírito, que vem com revelação, vem com intimidade, vem com experiência. Então é essa letra com revelação, com intimidade, que vai te levar a conhecer o poder de Deus. Não é uma letra morta e engessada. Veja, a samaritana, ela teve sede de conhecer o Messias. Isso fica muito claro no texto. Só que o Messias, ele só se revela a ela quando ela aceita abrir mão da religiosidade. Você não vai ter uma revelação real de quem Deus é, enquanto você não abrir mão da religiosidade. A revelação real de quem Deus é consequência da renúncia da religiosidade e de uma genuína espiritualidade.
Veja bem no diálogo, João 4, 16 a 18. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Ela podia ter usado da religiosidade para dizer, não, Senhor, meu marido está trabalhando. Mas ela fala a verdade, não, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, ou seja, dissestes a verdade. Deus não quer que você seja perfeito, mas Ele te convida a ser verdadeiro. Seja de verdade. Sabe por que existem milhares da nossa comunidade LGBT+, dentro de igrejas que os oprimem, dentro de igreja que os marginalizam, dentro de igreja que tem discursos de ódio contra eles? Porque a maioria dos da nossa comunidade estão aprisionados por espírito de religiosidade, querem manter uma aparência, a aparência de família hétero, a aparência de hétero, a aparência de ser igual ao que o sistema exige que você seja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, só conhece a Deus quem é de verdade, quem vive uma espiritualidade autêntica com Deus, não se preocupando com o que as pessoas pensam, mas com o que Deus pensa a respeito dele. É por isso que o evangelismo da nossa comunidade é tão difícil, porque para a nossa comunidade, tudo bem você viver na promiscuidade, mas está tudo errado você ser um cristão de verdade. Por quê? Porque a ferida emocional gerou essa espiritualização, e nessa espiritualização entrou o espírito, o Deus deste século, e aí você pode ser tudo, você pode ser macumbeiro, você pode ser bundista, você pode ser da Sechonoye, você pode ser espírita, você pode até ser satanista como o LGBT+, mas não pode ser cristão. É a maior mentira que o demônio criou. Você foi gerado por Deus para servir a Deus, assim como você é. Enquanto esse espírito da religiosidade cega o entendimento de muitos da nossa comunidade, eles vão continuar permitindo estar nesses lugares, onde são xingados, onde são humilhados, onde são rejeitados, onde são inferiorizados, onde são negligenciados, onde são condenados, onde sofrem homofobia, onde sofrem microagressões com olhares, onde sofrem macroagressões com palavras lançadas do altar. Em nome de Jesus, comunidade, abre os olhos. Jesus está dizendo para mim e para você hoje que Ele tem um plano especial para a nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas nós somos a surpresa de Deus para essa geração. Nós somos a surpresa de Deus para esse tempo. Aleluia! A religiosidade é especialista em criar um esquema de adulteração de valores. Então a religiosidade te diz, tudo bem você ser um gay promíscuo, mas não vale você ser um gay cristão que vive em santidade. A adulteração de valores. Nunca me esqueço quando eu fui evangelizar na primeira caminhada lésbica. Irmão, evangelizar gay tudo bem, mas evangelizar sapatão é uma prova. E quando eu estava lá na caminhada lésbica com a minha esposa, e eu fui dar um panfleto para uma lésbica, ela quase acabou comigo, me xingou de cima a baixo, dizendo que não tem nada, como é que pode esse negócio de ser cristão e de ser gay? Religiosidade, adulteração de valores. Então eu posso ser gay adúltero? Eu posso ser gay promíscuo? Eu posso ser gay e posso ser satanista? E não posso ser gay e servir ao meu Redentor que vive? Então deixa eu te dizer, eu e minha casa, eu e minha esposa, Rosânia Rocha, duas mulheres lésbicas, mas que servem a Deus, que amam a Deus, que caminham com Deus e que estão fazendo uma obra para Deus, apesar de todas as circunstâncias. Olha para quem está do seu lado e diga, não deixa Satanás adulterar os valores. Gente, no caso da samaritana, é muito nítido no contexto bíblico, que na aldeia onde ela morava, todos tinham conhecimento da sua situação.
É por isso que você encontra a mulher indo tirar água no poço meio-dia. Quem é doido de tirar água no poço meio-dia numa época que não tinha sunblock? Que não tinha protetor solar? Mas está lá no meio do deserto, a mulher no meio lá daquele sol casticante, meio-dia tirando água. É por isso que ela encontra só com Jesus no poço, porque não tem ninguém meio-dia tirando água no poço. Mas o espírito de religiosidade, ele é tão ardiloso, que ele faz você sustentar uma imagem e ainda te faz lidar com essa situação de sustentar uma falsa aparência, que é a vergonha. Então, quando ela chega ali, ela encontra com Jesus. E é muito lindo aquele diálogo que acontece ali. Porque ela foi ali para evitar a acusação dos olhares, por isso naquele horário, para evitar as pessoas ficarem falando dela. Só que a estratégia desse espírito é escravizar as pessoas a propagarem uma falsa imagem. Então veja bem, a gente está dentro de uma geração virtualizada. E é terrível o quanto isso tem alcançado índices assustadores. Porque as redes sociais, elas são exatamente essa... A palavra seria, eu estou falando um pouco mais devagar, que minha mente está um pouco cansada. Vamos lá, ver se eu consigo levar você para o lugar aonde a minha mente está indo agora. É como se fosse uma compensação. Então, agora eu não tenho só a minha rede social para que eu venha apresentar uma falsa aparência. Agora eu também tenho uma rede virtual para que eu possa apresentar uma falsa imagem. Gente, é enlouquecedor. É assustador. É por isso que cada dia que passa a gente diz: Jesus, volta logo porque o negócio está ficando sério. Jesus, brincadeira tem hora, já passou da hora, Senhor. A humanidade está indo por água abaixo. Então você entra nas redes sociais, você vê pessoa sustentando uma prosperidade que não tem, sustentando um casamento que não tem, sustentando um relacionamento familiar que não tem, sustentando uma felicidade que não tem. Não é à toa que a gente viu no ano passado muito influencer cometendo suicídio. Pessoas que você dizia, saúde perfeita, dinheiro no bolso, não sei quantos milhões de seguidores, não sei quantos milhões de visualizações, não sei quantos milhões de likes, todo dia fazendo aquela postagem dizendo que estava no topo da felicidade, no dia seguinte se matou. Você está entendendo isso aqui hoje? Não use redes sociais para sustentar a aparência. Não use a sua rede de apoio para sustentar a sua aparência. Use a sua igreja para ser curado. E quando eu falo use, é no bom sentido da palavra. Porque se você usufruir de tudo que Deus tem oferecido para você, desse altar, dessas salas de aula e desses aconselhamentos pastorais, você vai romper na direção do que Deus tem para a sua vida. Vai romper. Quando a samaritana demonstrou a sede pela verdade, que revela esse verdadeiro caráter de Deus, ela recebeu a maior revelação de todos os tempos. Qual era a maior revelação? Que Jesus é o Messias. Jesus não disse para ninguém que ele era o Messias. O sumo sacerdote olhou para ele e disse: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Filho de Deus. Ele diz: tu dizes. Mas para a mulher samaritana, quando ela diz: quando o Messias vier, Jesus disse: eu sou o Messias. Sabe por quê? Porque a religiosidade impede a revelação, mas a espiritualidade traz a revelação de quem Ele é. A verdade, seja de verdade. Você está querendo enganar quem? Você mesmo, porque a Deus você não engana. Então para que fingirmos ser o que não somos? Vamos ser de verdade. Vamos ser de verdade. João 4,26, Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Para terminar, quando ela se fez conhecedora dessa verdade,
quando ela conheceu a verdade de quem Jesus era, porque ela foi verdadeira em revelar quem ela era. Vai buscar o teu marido, eu não tenho marido. Quando ela fala a verdade, Jesus se revela. Ela abre mão da religiosidade, assume a espiritualidade, aquela que promove uma comunhão íntima com Deus. E aí Jesus diz: eu sou o Messias. Quando ela conhece a verdade de que Ele é o Messias, sabe o que acontece com ela? Ela é liberta da marginalidade sexual. Mano, isso aqui é muito forte. Ela foi liberta da marginalidade sexual e ela foi projetada, não foi no dia seguinte. Foi no mesmo dia. Ela foi projetada para o topo do que Deus tinha para ela. Ela ganhou toda a cidade de Sicar. Numa cidade de Samaria chamada Sicar, perto do poço da herdade de Jacó. É assim que começa o contexto bíblico. E a Bíblia diz que ela conta para toda a cidade a respeito de Jesus. Quando Jesus chega em Sicar, sabe o que as pessoas dizem? Nós não cremos mais por causa do que ela falou, mas cremos porque vemos. Ou seja, antes de Jesus chegar, ela já estava falando de Jesus. Ou seja, de uma mulher adúltera, Jesus a transformou em uma missionária do Evangelho. Porque quando você abre mão da religiosidade, da mentira, da aparência, e você assume a identidade real de quem você tem que ser em Deus, e você aceita a verdade, e você entra nessa espiritualidade, Deus te projeta imediatamente. Tem mais, quero profetizar. Eu não sei quanto tempo da tua vida tu perdeu, mas quando tu tiver, ao invés de religiosidade, intimidade, todo o tempo que você perdeu, o Senhor vai remir o tempo e vai te conduzir ao alvo do que Ele tem para a sua vida. A primeira missionária da Bíblia. Se Madalena foi a primeira apóstola, e olha que coisa linda, outra que vivia na marginalidade do pecado, Madalena. A Bíblia diz que dela o Senhor tira 7 demônios. Meu Deus. Essa é a mulher que Ele escolhe para se revelar depois que ressuscita. Por que será? Arrancada da marginalidade da vida para o alvo, o topo do propósito de Deus para ela. Apóstola dos apóstolos. Ou seja, antes deles serem apóstolos, por testificarem da ressurreição de Cristo, ela foi apóstola. A religiosidade te arranca de lugares em Deus, mas a espiritualidade te projeta para os lugares em Deus que Ele tem para você. Aleluia! Que todas as vendas nessa noite, que todas as escamas que têm impedido que você tenha um encontro com Deus, que todas as cordas que te atam a esse espírito de religiosidade hoje sejam quebradas. Em nome de Jesus, que haja um desatar de propósitos na igreja de Deus. O Senhor nos prometeu há 2 domingos atrás que Ele estava nos dando uma nova igreja. Não é por acaso nós estarmos começando o ano com essa campanha, ano profético de Timóteo. Não é por acaso que a gente comece com a unção caminho, verdade e vida. Deus está levantando um exército. Ele está passando esse exército em averiguação, e Ele está curando a ferida desse exército. Porque um exército não pode ir para a batalha na maca. Exército só vai para a batalha de pé, revestido com a armadura de Deus, possuindo a palavra do Deus vivo. É esse exército que o Senhor está levantando dentro da cidade de refúgio. Seja esse exército. Durante muitos anos, 7 versículos bíblicos foram interpretados erroneamente, chamados de textos de terror. Conduziu a muitos homoafetivos, a muitos transexuais, a compreensão de tudo que lhes restava era uma vida de moralidade. Não se deixe ser enganado pelo espírito de religiosidade. O Espírito de Deus está aqui hoje
está aqui nesta mensagem, gritando, e a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos escrevendo os últimos capítulos da igreja na terra. A igreja nasceu no cenáculo com fogo. Ela não vai subir apagada, ela não vai subir apática. Antes dela subir, ela vai pegar fogo de novo. Aleluia! Quantos da nossa comunidade não tiveram a imagem moral do caráter de Deus deturpada? Quantos da nossa comunidade que não querem ouvir o nome de Deus, o nome de Jesus, a igreja? E tudo isso por causa de terem sido violentamente arrancados do propósito de Deus. Porque a nossa comunidade só serve apenas para ser os serviçais, o cabeleireiro, o maquiador, o assessor, mas não serve para ser o pregador, não serve para ser o cantor, não serve para ser o ministrante. Eu declaro em nome de Jesus que esse opróbrio sobre a nossa comunidade cai por terra a partir de hoje. Comunidade, pregadores, levitas, intercessores, missionários, guerreiros de oração, homens, mulheres, pessoas que entendem para que foram chamados, se posicionem. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Somente um encontro com a verdade, que é Jesus, pode libertar a vida da nossa comunidade desse esquema de perdição. Gente, é uma coisa tão louca o que está acontecendo, que quando eles dizem: porque hoje o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Concordo, tradicionais fundamentalistas. O que é certo se tornou errado. É certo nós estarmos na igreja. Vocês dizem que o único lugar para nós é nas baladas. Então, infelizmente, vocês estão transformando o certo em errado. Vocês estão dizendo que o errado é certo quando dizem que só lá é o nosso lugar. Então, sim, vocês estão invertendo valores. Vocês estão convertendo a graça de Deus em desgraça, por causa de um preconceito, por causa de uma religiosidade, por causa de uma aparência. Vou parar por aqui que eu não tenho muito dinheiro para pagar advogado. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto hoje. Saia da marginalidade. Um dia você disse que queria uma igreja, agora você tem. E aí? Você queria uma igreja só para ficar sentado? Você queria uma igreja só para falar mal da igreja? Você queria uma igreja só para dizer: eu não concordo com isso. Porque eu discordo disso. Você podia ter continuado lá, que aí você ia dizer: eu não concordo com a exclusão, eu não concordo com o discurso. Que aí você dá menos trabalho para nós. Deus está fazendo uma coisa nova. E ninguém impedirá. Nem eu, nem Rosânia, nem você, nem ninguém vai impedir o que Deus quiser fazer. Porque se Ele não encontrar em nós o que Ele quer fazer, Ele vai levantar outras pessoas. Mas deixa eu te dizer, eu não vou impedir o que Deus quer fazer através de mim. Ela não vai impedir o que Deus quer fazer através dela. Agora, o que Ele quer fazer através de você, problema seu. Se você vai impedir o que Ele quer fazer através de você. Porque o que Ele vai fazer com ou sem você, Ele vai fazer. Porque Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Se coloca.